Boa tarde, eu saúdo os participantes da conferência O Desconhecido. Os espectadores do canal TV Extra, minha apresentação de hoje será dedicada aos 3 horizontes do futuro e sua projeção no presente. Bem, isso é tudo. Na verdade, eu reuni todos os meus pensamentos que eu tinha e todas as ideias que existiam, tudo isso coube em um pequeno livrinho fino, no qual eu fiz uma previsão lógica e sistemológica do futuro de toda a humanidade, para que tudo isso pudesse ser visto de forma completa e não em pedaços. Mas hoje vamos considerar apenas o horizonte distante do futuro. Por quê? Porque a TV Extra é um canal que está relacionado a esoterismo e a algumas coisas místicas, e a conferência O Desconhecido é dedicada a isso. Por quê? Porque nosso futuro não é apenas místico, e neste livro há um horizonte do futuro que é dedicado o horizonte médio do futuro, é dedicado à criação de uma cybercivilização no sistema solar, na esfera de Dyson. E este horizonte é dedicado à futura harmonização da humanidade. Mas isso é o futuro mais próximo, e lá está o mais distante, além do horizonte que é quase invisível, que só pode ser visto. Este é o horizonte, futuro que nos leva além da existência terrena. Agora vamos considerar quais podem ser as opções aqui para nós. Assim, a principal questão de visão de mundo do nosso tempo é: para onde estamos indo? Sem uma resposta para essa questão, a crise continuará e seguirá seu caminho de evolução através da selva do desconhecido, com medo do que é desconhecido. Praticamente ninguém sabe para que a vida surgiu na Terra. Existem suposições, mas ninguém sabe ao certo. E mais, não sabemos por que o ser humano apareceu na superfície do planeta. Por quê? Porque existem milhões de espécies de animais e uma dessas espécies se transformou em humano. Por que ele está aqui é completamente incompreensível, mas vamos começar com uma pergunta muito simples. Por que precisamos saber o futuro? Não seria mais fácil viver apenas o presente? A resposta é muito simples. Primeiro, a curiosidade natural. Nós somos pessoas que querem saber o futuro. Bem, somos pioneiros, que olham para frente, temos curiosidade. O que está no passado já não pode ser mudado, mas no futuro, pelo menos, algo pode ser mudado. E a segunda razão é completamente diferente, ou seja, a vara e a cenoura. O medo do desconhecido, eu afirmo com responsabilidade que todos os medos estão apenas no futuro. Por quê? Porque a única coisa que o ser humano teme é a incerteza. Aqui eu quero fazer um ponto. E para que os espectadores reflitam sobre o que eu disse, a única coisa que o ser humano de fato verdadeiramente teme é o desconhecido, a incerteza. Então reflitam profundamente sobre essas palavras. Por quê? Porque o desconhecido está apenas no futuro. E por isso o ser humano teme apenas o futuro, e todos os medos estão no futuro. Portanto, pode-se ter qualquer atitude em relação ao planejamento do futuro. Pode-se, por assim dizer, ter uma atitude como a de Volant em relação aos impressionantes lagos, que dizia que precisamos de um plano milenar. Pode-se esconder a cabeça na areia, como fazia, por exemplo, o avestruz, e não ver esse futuro, não pensar em nada. Pode-se viver apenas um momento, como naquela canção. Há apenas um instante entre o passado e o futuro. É isso que se chama vida. Mas, de qualquer forma, se você está fugindo do pensamento sobre o futuro, acredite que há pessoas que decidirão seu futuro por você. Se você não construir seu próprio futuro, você acabará caindo nos planos de um futuro alheio. A propósito, recentemente ocorreu uma sessão da ONU e lá foi aprovado um pacto sobre o futuro. Foi assinado por 144 países. E qual é o futuro da nossa imprensa? Ninguém está cobrindo isso. A Rússia não assinou, a China não assinou, a Coreia do Norte não assinou de qualquer forma. Entendam, na verdade, o futuro está sendo planejado, ou outras pessoas planejam por você, e então você segue esses planos, ou outras pessoas, ou você mesmo tenta planejar. Hoje vamos tentar elaborar nossos planos para o futuro. Bem, como sempre, os processos no mundo social são complexos. E aqui há um modelo. Esta é uma distribuição multimodal de características de frequência. Em nossas vidas, existem diferentes tendências que mudam periodicamente a periodicidade nesses eventos. Eles mudam com diferentes períodos. Como resultado, forma-se uma confusão na qual ninguém consegue entender completamente. Alguns tentam captar uma linha específica, fazendo previsões com base nessa linha. Outros, por exemplo, com base em outras linhas. Mas, de qualquer forma, é muito difícil fazer uma previsão clara e precisa. No entanto, se você se elevar o mais alto possível acima do horizonte dos eventos, percebe-se que lá é mais simples, é mais fácil planejar um futuro estratégico e distante,
literalmente meses ou anos à frente. Por quê? Porque lá se nivelam e suavizam todas essas pequenas flutuações. Descobrem-se tendências globais e, para fazer isso, eu elaborei este plano. Aqui está, 3 horizontes do futuro. O primeiro horizonte é o futuro próximo, um pouco avermelhado, inquietante. Em seguida, o segundo horizonte é a humanidade harmoniosa. Devemos alcançar essa humanidade no final do século XXI, segundo minhas previsões, porque eu penso assim, você pode ver aqui neste livro. Pois em 1000 anos devemos construir uma cybercivilização no sistema solar, esse é o terceiro horizonte. E o quarto horizonte, o mais interessante, o mais misterioso, é a grande transformação da humanidade, quando a humanidade sairá para o universo, não para o espaço, não navegará pelos vastos da galáxia em latas de conserva, mas sairá para o universo e passará por uma reencarnação. É com essa questão que iremos nos deparar. Mas aqui há alguns, digamos, pontos relacionados nos slides sobre a exploração do espaço. Se falarmos sobre o espaço próximo, esse é um assunto completamente diferente. Vamos falar sobre o universo como um todo, não sobre o espaço próximo. Era conhecida uma citação de Tsiolkovsky. O planeta é o berço da razão, mas não se pode viver eternamente no berço. Sim, isso é verdade. Realmente é um berço para a humanidade. Do ponto de vista de Tsiolkovsky, na minha opinião, isso nem é um berço. É um útero no qual ainda não nascemos, como civilização universal. Ainda estamos nos desenvolvendo dentro deste útero, nos alimentando, por assim dizer, através deste tubo nutritivo da nossa Mãe Terra, recebendo essa substância, energia, informação e assim por diante. Ainda temos que nascer. Aqui está representada, por assim dizer, a humanidade que, como um pintinho, finalmente irá romper o casulo do nosso planeta, a nossa existência planetária, e sairá para ver o quê? Verá outras civilizações para que nascemos, porque qualquer objeto neste universo tem um tempo de existência do nascimento à morte. Estrelas nascem e morrem, galáxias nascem e morrem, planetas nascem e morrem. Civilizações, biosferas nascem e morrem, pessoas nascem e morrem, até mesmo as moscas drosófilas nascem e morrem. Nada é eterno neste universo. Nada é eterno. Tudo material tem um tempo de existência. Portanto, se imaginássemos que existem algumas civilizações extraterrestres que nos observam de longe em um espaço multidimensional, mas não olham dentro do tubo, se uma mulher está grávida, o homem não olha dentro do seu útero, e o médico também não, apenas faz um ultrassom às vezes. Por quê? Porque o feto se desenvolve dentro de um programa e não é necessário interferir. E agora nós, como esse feto, estamos nos desenvolvendo de acordo com um programa. E as civilizações alienígenas, eu acredito que elas existem ao nosso redor, elas nos observam de longe, mas não irão interferir. Por quê? Porque tudo está seguindo um programa. Será que isso será o nascimento, por assim dizer, de uma nova civilização de origem terrestre, que se tornará uma civilização universal, que sucederá, por assim dizer, e receberá o legado de alguma outra civilização mais avançada, ou acabará que no final das contas seremos nascidos mortos? Isso dependerá apenas de nossos esforços, de nossas aspirações. E não dependerá de mais nada, porque o programa foi iniciado, os recursos estão disponíveis. Como os utilizamos depende apenas de nós. Se não usarmos esses recursos de forma sensata, acabaremos morrendo. Toda a humanidade perecerá. Se formos sábios, nasceremos, sairemos dos limites do nosso casulo terrestre e finalmente veremos nossos pais universais e eles nos passarão. Seus feitos. Por quê? Porque mesmo as civilizações terrestres, apesar de todo o seu poder, também nascem, vivem e morrem. Têm um tempo de vida. Nada é eterno sob a lua, nada é eterno no universo. Quero continuar essa frase. Portanto, o sentido da nossa existência, na minha opinião, é o seguinte: somos uma civilização em desenvolvimento no planeta Terra, no sistema solar, que talvez tenha sido criada diretamente por uma inteligência artificial, ou seja, uma inteligência universal, talvez através de outras civilizações universais, mas de qualquer forma vivemos e nos desenvolvemos neste planeta não para viver aqui e existir eternamente. Ou seja, o ponto final de chegada é, afinal, o universo. A Terra é nosso útero. Essa é a minha opinião. Com base nisso, continuaremos nosso raciocínio.
Como chegaremos lá, de alguma forma, só podemos supor. Que está uma árvore que eu criei de alguma maneira. Ou sairemos na forma de uma cybercivilização, ou nos manifestaremos de alguma forma, ou manteremos nossos corpos e existiremos no cosmos como magos esotéricos. Mas será que nascerá uma única variante de civilização cósmica ou muitas espécies? Vamos pensar sobre isso também. Por que estou fazendo essa pergunta? Porque a maioria pensa assim. Nascemos, deixamos a Terra e nos tornamos civilização espacial. A história mostra que não é assim. Quando a biosfera faz a transição de uma espécie para outra, realmente acontece através de um estreito gargalo evolutivo e geralmente há uma espécie de transição. Depois disso, tudo se diversifica em proporções incríveis. Assim, na nossa cultura, existem, na minha opinião, 3 caminhos principais diferentes pelos quais se supõe que ocorra essa reencarnação. Esta é a variante esotérica, a variante religiosa e a variante científica. Aqui estão elas representadas neste slide. Vamos começar pela variante esotérica. Basicamente é uma reflexão sobre como o ser humano se tornará um Deus-homem. Ele permanecerá em seu corpo, viajará, transferir-se para outros planetas, para outros mundos. Ele continuará a viajar assim. Assim, essa é a variante religiosa em seu corpo. Oferecem opções completamente diferentes. Há, por exemplo, o paraíso no Islã, onde as pessoas, após a morte, estarão em um lugar paradisíaco, comerão maçãs do paraíso, beberão vinho, frutarão da vida e assim por diante. Há a variante cristã, onde nos serão dados outros corpos e nos tornaremos trabalhadores de Cristo, criando novos mundos. Há a variante budista, onde não haverá nada além de felicidade, bem-aventurança, mas nenhum trabalho, nenhum corpo. Existem 3 variantes, principalmente a islâmica, a cristã e a budista. Todas as 3 variantes têm lugar em nossa cultura e talvez elas tenham lugar no futuro. Quem sabe, talvez sejam apenas diferentes previsões para diferentes períodos. E finalmente a variante científica. A variante científica sugere que as pessoas, por assim dizer, se transformam lentamente em ciborgues, ou seja, nos chiparão, implantarão em nós alguns sistemas cibernéticos e gradualmente nos tornaremos robôs. No final das contas, há uma tendência científica, por assim dizer, de fato, no mundo moderno. Isso é transhumanismo e pós-humanismo. O transhumanismo diz apenas que o ser humano merece ser aprimorado. Esse é o ser humano aprimorado. Um ser humano aprimorado com a ajuda de chips e outros dispositivos incompreensíveis. E o pós-humanismo, na minha opinião, implica a transferência da consciência para algum tipo de cybersistemas e a rejeição da base biológica. Reitero, existem 3 visões estratégicas do futuro: esotérica, religiosa e científica. Queiramos ou não, elas competem entre si, mas eu acho que todas as 3 terão seu lugar e serão concretizadas. Por quê? Por analogia, o gargalo da evolução. O que é isso? Imagine, há 500 milhões de anos, havia uma enorme diversidade de espécies no oceano. Havia milhões de espécies de seres vivos, peixes, esponjas, camarões, caranguejos, tartarugas. Tudo isso existia em plena harmonia entre si e com o ambiente. Depois ficou apertado e eles começaram a sair para a terra. Nem todos saíram para a terra. Tubarões não saíram para a terra, tartarugas não saíram, corais não saíram para a terra. Apenas algumas espécies saíram. Basicamente, o sucesso foi apenas de uma espécie, o peixe de nadadeiras lobadas. Aqui neste slide está a nadadeira lobada que sai para a superfície da terra. À esquerda estão os peixes saltadores que ainda existem. Eles nunca saíram para a terra, existem na lama costeira, ou seja, são peixes que vivem tanto na água quanto na superfície da lama, na superfície da terra. Eles pulam, já existem assim em um estado de transição há milhões de anos. E os peixes de nadadeiras lobadas saíram. Por quê? Porque começaram a mudar sua aparência. Em vez de nadadeiras, surgiram patas. Em vez de brânquias, surgiram pulmões. Em vez de escamas, surgiu pele. Dessa forma, ao transformar gradualmente seus corpos, conseguiram finalmente conquistar a Terra. E assim, na superfície dessa Terra, surgiu uma enorme variedade de espécies. Um único peixe de nadadeiras lobadas, é para isso que estou contando tudo isso. O gargalo da evolução. Peixe de nadadeiras lobadas, uma espécie, saiu para a Terra. Dessa espécie surgiu uma enorme diversidade. Elefantes,
hipopótamos, crocodilos e lebres. E Deus sabe. O que mais? Ou seja, tudo o que existe na superfície agora tem um único ancestral. Adão e Eva, por assim dizer, são peixes de nadadeiras lobadas. Agora permita-me sugerir que o ser humano é o mesmo peixe de nadadeiras lobadas da evolução, que agora está saindo não da água para a terra, mas da superfície da terra, para o espaço. Aqui estamos nós, peixes de nadadeiras lobadas, que agora devem sair para este vasto oceano do universo. Imagine que não somos humanos, mas sim peixes de nadadeiras lobadas. O que se passa em nossas cabeças? Estamos pensando que vamos gerar elefantes, lebres, por assim dizer, lobos e raposas. Não estamos pensando. Estamos pensando em como nos adaptar a essa existência. Incomum para nós, sem água. O mesmo acontece com o ser humano. O ser humano agora está saindo para o espaço e pensa apenas em si mesmo. O que ele se tornará? O que disso resultará? Eu acho que resultará em uma enorme árvore de diversas espécies de civilizações universais. A civilização espacial que a vida terrestre gerará terá muitas espécies. E o ser humano é um peixe de nadadeiras lobadas do planeta. Essa é a tese. Não estou insistindo nisso. Repito que sobre o futuro só se pode falar de forma um pouco hipotética. Acredite, ninguém sabe. Nem os magos, nem os místicos, nem os astrólogos. Ninguém sabe o futuro. Só podemos especular sobre ele. Portanto, minhas especulações, aquelas que aqui apresento naturalmente, diferem das de outros videntes, mas são baseadas em alguma lógica de semelhança, de transições. E aqui está uma pergunta interessante. Vamos considerar quais projeções de renascimento distante podemos observar no passado e no presente. Este é um tema muito interessante. Por quê? Porque ele nos abre horizontes completamente diferentes. Assim, há uma grande vertical tríplice do ser. O homem está entre a Terra, o mundo material, e os céus, o plano espiritual informativo do universo. Ele está exatamente no meio. Ele é material de um lado e do outro lado ele é espiritualmente informativo. Pedra é apenas material. Os supostos anjos são apenas informativos espirituais e o homem é ao mesmo tempo material e espiritualmente informativo. Daí vem essa tríade. Ela permeia essa história da tríade, a ideia da tríade. Ela está presente tanto na filosofia chinesa quanto na filosofia indiana. E em praticamente todas as filosofias, aqui eu trouxe especialmente um exemplo de caracteres chineses que mostram que o mundo tríplice, aqui está a cruz. Isso é o homem, o céu e a terra. 3 uniões. Céu, Baozi, terra, ambiente, Feng Shui, homem, esforços próprios e assim por diante. Essa tríade permeia essencialmente toda a cultura da civilização humana e agora vamos tentar transferir essa ideia para o futuro, projetá-la no futuro. Eu sugeri que existem 3 horizontes do futuro. 3. Relações com a realidade que estão enraizadas, incorporadas em diferentes culturas e civilizações. Aqui estão 3 projeções principais do futuro para o mundo da civilização. As sementes são os botões que estão brotando, ou seja, agora vivemos simultaneamente no presente e também nos botões que estão brotando do futuro. Então temos 3 planos, material, social e espiritual. O mundo material é o mundo biocenótico natural. O mundo social é o mundo social humano. O mundo espiritual é o mundo espiritual angelical. À direita de nós está o esquema e à esquerda as civilizações que eu classifiquei, segundo o meu próprio entendimento, nesses 3 níveis. Em primeiro lugar, classifiquei a cultura e a civilização chinesa como civilizações, culturas materiais. Por quê? Porque, para você saber, na China praticamente não há religião. O confucionismo é um ensinamento social, o budismo é muito pouco difundido lá. Eles têm fé nos ancestrais, oram aos ancestrais, mas praticamente não há religião, não há conceito de reencarnação, de alma. Bem, quase não há. Ou seja, em casos isolados, eu digo novamente, aqueles que praticam o budismo existem, mas os chineses são muito materialistas. Portanto, a ideia principal deles é a rota da seda. Por isso, a tarefa deles é equipar a humanidade com bens materiais, produzir esses bens materiais e comercializá-los em todo o mundo. O próximo nível é o social. Ele já está acima do material. E aqui, para mim, é absolutamente claro que nesse nível pode se posicionar. A civilização judaica, por mais estranho que pareça, porque a civilização judaica enfatiza precisamente as relações sociais, se você lembrar da história, por assim dizer, da civilização judaica.
Começando desde os tempos da saída do Egito, todas as suas tarefas estavam relacionadas à transformação social, à mudança, às perturbações sociais e mais. Eles, na verdade, foram privados de seu portador material por muito tempo. Eles viveram em outras civilizações e culturas. Estou familiarizado com muitos representantes dessa civilização. Para mim são conhecidos muito bons e até amigos próximos. Mas essas relações pessoais não têm absolutamente nenhum papel aqui. Eu avalio essa civilização como uma civilização social. Não se podem imaginar melhores representantes dessa civilização como organizadores de processos sociais, grandes processos sociais. Ninguém faz revoluções melhor do que eles. Por quê? Porque o que é uma revolução, quando a vida anterior já não é mais possível, preciso passar para uma nova vida que deve ser construída do nada. E também o nível espiritual, por assim dizer. Eu coloquei aqui a civilização indiana, o cristianismo, o islamismo e o budismo. Todas aquelas civilizações que sonham em deixar esta terra e aparecer em algum lugar lá em outro lugar. E na civilização hindu, isso existe. No islamismo, há ideias sobre o paraíso. No cristianismo, há ideias, por assim dizer, reino dos céus, onde acontecerão vários eventos. E no budismo há, respectivamente, a nirvana. Este é um nível ainda mais alto. Essas culturas, nessas civilizações, originalmente, supõe-se que essas civilizações viverão no futuro, não no planeta Terra, mas em algum lugar lá no universo. Ou seja, eu acho que os chineses não ficarão ofendidos se eu disser que eles querem viver no planeta Terra. Bem, se eles sonham com o espaço, então vocês sabem o sonho dos chineses, né? Colonizar Marte. Para quê? Para que eles querem colonizar Marte. Para que haja uma colônia chinesa lá. Se é para que é necessário. Se a Terra de repente perecer em alguma catástrofe nuclear, para que após algum tempo os chineses retornem de lá, colonizem o planeta e ele se torne completamente chinês. Apenas para isso. Não para realizar uma expansão pelo espaço. Bem, e isso eu salto. E nas grandes regiões mundiais há o sonho de deixar nosso planeta e que o paraíso não está aqui. São conhecidas as palavras de Jesus Cristo que perguntaram: você quer se tornar rei? Ele disse: não, meu reino não é deste mundo. Ou seja, ele supunha que o reino cristão está em algum lugar lá. Eu suponho que eram sonhos sobre o futuro. E se eu dividir novamente o nível superior dos colonos, eu diria que o budismo está no nível mais alto. Por quê? Porque isso é nirvana, é a fuga de todos os problemas. O cristianismo está exatamente no meio. Por quê? Porque lá permanecem algumas questões, criações, ajuda divina, por assim dizer, a Cristo e assim por diante. No islamismo, bem, lá em geral é mais próximo da terra, ou seja, lá o paraíso é muito terreno. Há maçãs, há macieiras, há riachos de água limpa. Bem, leia o Alcorão, tudo ficará claro. Aqui está um esquema condicional. Aqui está a estrutura trinária do nível superior mais detalhadamente. Ou seja, se sonhar com a colonização, o paraíso no islamismo é um pouco mais elevado. Por quê? Porque é mais abstrato e completamente incorpóreo. Quando perguntaram a Cristo no Novo Testamento como viveremos lá, ele disse que haverá outros corpos, haverá outro céu, haverá outra terra. Ou seja, aqui está o Novo Testamento, aqui está a ideia do cristianismo. E quando perguntaram ao Buda como será a vida depois que este ciclo de reencarnações terminar, ele respondeu que não podia dizer nada sobre o Nirvana, que estava aberto diante de seus olhos, mas que não se pode descrever em palavras. Mas lá não haverá. Em seguida, o Buda listou: não haverá mais corpos, não haverá matéria, não haverá estrelas, não haverá universo, não haverá deuses. Haverá bem-aventurança eterna, ou seja, é praticamente puro espírito. Eu entendo assim, repito mais uma vez, entendo que estou me condenando a uma crítica severa de todos os lados, absolutamente. Além disso, serei criticado por budistas, cristãos, representantes do islamismo e também pela civilização israelense, e a civilização judaica também me criticará e os chineses me criticarão. Por quê? Porque cada uma dessas culturas presume que é a única correta e sua filosofia é a certa
enquanto as outras filosofias são erradas. E quando me sinto como aquele bezerro que contou todos no barco e depois todos se lançaram sobre ele porque você nos contou, você nos sistematizou. Lembram-se desse desenho animado soviético, mas ainda assim eu preciso dizer tudo isso. Por quê? Porque a informação que recebo, o plano sutil do universo, não é para mim, é informação para todos. Portanto, não importa como me critiquem ou como isso seja visto, eu mesmo encaro isso como um modelo, como uma hipótese. Não insisto em nada. Vamos viver 1000 anos e veremos. Na verdade, a nossa evolução começou com o mundo biológico, depois passou para o mundo social, e aqui temos um mundo informacional que se conecta ao mundo divino, ao plano divino, como aqui está representado, a partir de eventos muito pequenos e problemas do mundo pequeno. Vamos, subimos exponencialmente e finalmente chegamos à infinidade. Essa é a evolução de toda a humanidade, é a evolução de cada alma individualmente, que passa por uma série de reencarnações. Eu acredito nisso. Sobre as diferentes formas de vida no universo, eu tenho outro livro chamado 10 Formas de Vida no Universo. Ele está disponível no meu site, está à venda. Você pode conferir lá. Todas as formas de vida foram consideradas, incluindo a forma de vida galáctica e a forma de vida estelar, além de várias outras formas de vida. Bem, na verdade, com isso eu concluo minha apresentação. Obrigado pela atenção. Aguardo perguntas